Seja bem-vindo e bem-vinda novamente aqui ao canal. O assunto aqui é sempre as relações humanas, porque os relacionamentos é a base da sociedade. As relações humanas perfeitas também conduzem de uma maneira significativa a nossa vida. Portanto, as relações humanas é o centro de tudo. Hoje eu estarei compartilhando com vocês aqui este livro, DSM-5-TR. Estarei fazendo a leitura aqui de um transtorno conhecido como Alzheimer. Essa linguagem, para alguns, é nova, para outros, nem tanto, e para uma outra parte, nem sequer conhece. Então, eu falarei aqui de algo que é conhecido por alguns como a demência. Lembrando que a missão aqui do canal é abordar, é mostrar de uma maneira muito simples, mas com o objetivo de ajudar pessoas comuns a não ficarem, a não permanecerem reféns das circunstâncias. Levando em consideração, antes de eu começar a falar do transtorno do Alzheimer, eu já estou falando sobre isso aqui já faz alguns dias e eu quero salientar e lembrar uma das melhores maneiras de combater doenças neurocognitivas através da atividade física, mas também o hábito de leitura. Eu tenho sempre aqui o escrito, tenho o hábito de escrever, eu sempre ando com um caderno e uma caneta, porque quando você escreve, você ativa a cognição em várias áreas do seu cérebro. Isso te permite a não ficar com as coisas aqui dentro, paradas, estacionadas. Então, número 1 para você, atividade física. E número 2, hábito de leitura. Isso vai contribuir de uma forma muito significativa para o desempenho da cognição. Lembrando também que a alimentação é algo fundamental. Então, eu estarei fazendo a leitura do livro, para que a gente tenha uma compreensão do que está escrito aqui. Estarei fazendo a leitura na página 391, onde aqui está escrito transtorno neurocognitivo maior ou leve, devido à doença de Alzheimer. Aqui está escrito um significado, número de indivíduos, provavelmente mais a metade apresenta sintomas comportamentais antes do início dos sintomas cognitivos. A presença de perturbação comportamental deve ser registrada usando os códigos específicos apropriados. Na fase leve do TMC, que é o transtorno neurocognitivo, a doença de Alzheimer costuma se manifestar com prejuízo na memória e na aprendizagem, por vezes acompanhado de deficiências na função executiva.
Na fase maior, o TMC, que é o transtorno neurocognitivo, estão também prejudicadas a capacidade visoconstrutiva, perceptomotora e a linguagem. Por exemplo, a busca de palavras. E aqui está o que eu falei para você do hábito de leitura. Porque uma parte da cognição busca por palavras. Como o indivíduo tinha o péssimo hábito de leitura, aqui está o meu livro, como o indivíduo tinha um péssimo hábito de leitura, agora uma parte da cognição busca essas palavras, não? Porque não existe um banco de armazenamento onde se possa fazer um resgate. Percebeu a importância do hábito de leitura? E aqui mais embaixo, particularmente quando o TMC é moderado a grave, a cognição social tende a ficar preservada, até mais tarde no curso da doença, com exceção de indivíduos que apresentam as variantes menos comuns, com perturbações dissecutivas e comportamentais. Então, essa foi a leitura do livro DSM-5-TR, na página 691, onde fala do transtorno neurocognitivo maior ou leve, aquilo que a gente conhecemos hoje como Alzheimer. Então, agora, eu estaria fazendo a leitura aqui da minha pauta. O Alzheimer, ele é o causador da demência. Demência é uma palavra antiga. Então, algumas pessoas mais jovens nos dias de hoje não vai lembrar, mas quem tem um pouco acima de 50 anos ainda se recorda. Então, a demência, ela traz a perda cognitivas, memória, o raciocínio, a linguagem e também o comportamento. Então, o Alzheimer, ele afeta 4 partes importantes dentro da área da cognição, que é a memória, o raciocínio, a linguagem e o comportamento. A Organização Mundial da Saúde recomenda que, ao notar esses sinais, busque por ajuda. Quais são os médicos que tratam a demência do Alzheimer? É o neurologista e também o geriatra. A doença de Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo e também progressivo, que causa declínio, ou seja, queda na cognição. Como eu já falei, a perda da memória e alterações comportamentais, sendo a principal causa da demência. A prevenção envolve adotar hábitos saudáveis, como exercícios físicos regulares, dieta equilibrada, estimulação mental, vida social ativa e controle de doenças crônicas. Isso, pessoal, para vocês que estão aqui vendo e me ouvindo, está na Organização Mundial da Saúde. É o que eu falei para você. O hábito de exercício físico nos dias de hoje é dia 11 de abril do ano de 2026, esse vídeo vai estar rodando para você
no domingo, dia 12, é imprescindível. Ou seja, hoje já não é mais possível, não é capaz o indivíduo hoje não praticar uma atividade. Você também tem que ter o hábito de boa e razoável, adequada alimentação. E o que é uma alimentação razoável? Você pode começar a não fazer a ingestão de muita pizza. Você pode cortar também a margarina, aquilo é altamente prejudicial. Aonde que você encontra vitamina de qualidade? No mercado. Aquela parte onde tem fruta, verduras, legumes, aquilo que você tem que se alimentar. Então, é por aí, uma mudança de hábito saudável é que vai prevenir essas doenças neurodegenerativas. Então, de modo um pouco mais simples, o que é o Alzheimer? O Alzheimer é um mecanismo que ocorre quando proteínas do sistema nervoso central formam fragmentos tóxicos, causando a morte de neurônios, especialmente o hipocampo, que é a memória. Note e observe uma pequena frase que eu falei aqui. Formam fragmentos tóxicos, causando a morte. Olha só, péssimos comportamentos causa a morte dos neurônios. Algo que pode ser e deve ser evitado desde muito cedo para que isso não ocorra. E os sintomas? Perda de memória recente, desorientação, dificuldades de linguagem, alterações comportamentais. Fatores de risco é o envelhecimento, a genética e baixa escolaridade. E aqui também tem como prevenir e reduzir os riscos. Embora não haja uma cura, medidas podem prevenir ou adiar o aparecimento, como exercício físico. A prática de 30 minutos de exercício físico por dia, diários, caminhada. Você não precisa pagar uma academia muito cara. De repente, aí na cidade que você mora, no estado que você mora, nem tem academia. Qual é a maior, mais eficiente tipo de exercício? Uma caminhada. Você começa de forma leve, aumenta um pouco e vai aumentando gradativamente. Caminhada. Alimentação. Adotar uma dieta mediterrânea, rica em vegetais, peixes, frutas e gorduras boas, protegendo o cérebro. A estimulação mental. Manter o cérebro ativo, a leitura, jogos de estratégia, palavras cruzadas, xadrez, ou até mesmo aprender uma nova língua. O cérebro humano, as conexões neurais, elas precisam ser estimuladas, elas precisam estar em funcionamento. Uma vez que você se alimenta de forma inadequada, você não pratica exercício, você não tem hábito de leitura, você vai causando a morte dos neurônios. Fragmentos tóxicos aqui dentro. Aí tem a vida também social. Ou seja, você não pode se fechar para o mundo.
Você tem que ter contato com as outras pessoas. Você não pode se fechar dentro de um comportamento onde você considera que, no fundo, vai se tornar um isolamento. Você precisa ter na rede de apoio alguns amigos. Então, a vida social, manter amizade e convívio social, pois o isolamento aumenta o risco de demência. Os hábitos saudáveis. Dormir bem. Dormir bem significa dormir um pouco mais cedo, também controlar o uso excessivo das telas. Um pouco antes de dormir, no mínimo 30 minutos, você não pode estar vendo a TV ou com algum tipo de tela que estimula o seu cérebro, que estimula você a não produzir o hormônio do sono. Com isso, você vai deitar na cama e não vai conseguir dormir. Fora os problemas do dia a dia que todos nós já temos. Então, é dormir bem e limitar o consumo de telas. É algo muito importante. Definitivamente, cortar, eliminar, é a bebida alcoólica. Bebida alcoólica não faz bem para ninguém. Todo esse comportamento inadequado hoje vai te levar a uma saúde psíquica estressante e limitada no futuro, sabe-se lá. Tem pessoas que ela faz tanto uso inadequado da sua vida, e quando chega aos 55 anos de idade, já está meio que em um estágio que não tem volta, e não dá para recuperar a saúde. Você consegue perceber que aqui eu falo de comportamento humano, de relacionamentos, dentro da área da psicologia, dentro da área da psicanálise, esses são os temas mais falados. Porque o ser humano, o indivíduo, ele precisa ser orientado e reorientado para um estilo de vida melhor, para uma compreensão maior de quem é. Porque a psicanálise, ela busca compreender o inconsciente do ser humano, enquanto que a psicologia estuda o comportamento do indivíduo. Então, este é o vídeo de hoje, uma grande reflexão. Eu falei aqui do TMC, que é o transtorno neurocognitivo, que muitos conhecem como demência. Não se esqueça, ao soltar aquilo que já foi, você se permite reviver e reescrever a sua nova história. Porque aquilo que Deus começou a transformar na sua vida não veio para destruir quem você foi, mas veio para revelar quem você ainda pode se tornar.